Senhor presidente, o senhor apoia a decisão do Ministério da Justiça de uma nova entrevista com Ghislaine Maxwell? O senhor está pedindo ao procurador-geral Para buscar isso? Eu não sei nada sobre isso. Eles vão onde encontrar-se com ela. Eles vão. Seu vice-procurador-geral entrou em contato com a advogada Ghislaine Maxwell com um pedido para uma nova entrevista. Sim, eu não sei, mas acho que isso soaria apropriado. Sim, isso te preocupa que seu vice-procurador-geral, como seu ex-advogado, vá conduzir a entrevista levando isso em consideração? Não, isso não me preocupa. Ele é muito talentoso e inteligente. Eu não sabia que fariam isso. Não entendo muito bem disso. Isso é uma espécie de caça às bruxas, apenas uma continuação da caça às bruxas. A caça às bruxas sobre a qual vale a pena falar é que eles não reagiram de forma alguma às ações do presidente Obama. Tulsi Gabbard sobre o que fizeram com a ilha em 2016, começando em 2016. ano e continuando até as eleições de 2020, eles tentaram fraudar as eleições e foram pegos. E por isso devem seguir punições muito severas. Consequências. Sabe, quando pegamos a Hillary Clinton, eu disse, sabe de uma coisa, vamos não ir longe demais. É a ex-esposa do presidente, e achei isso horrível. E eu deixei ela sair dessa, e estou muito feliz por ter feito isso. Mas está na hora de começar a lidar com o que eles fizeram comigo. Independentemente de ser certo ou não, está na hora de agir contra essas pessoas. Obama foi pego. Diretamente. As pessoas dizem, você sabe, grupo não é um grupo, é o Obama. As ordens dele estão assinadas nos papéis que saíram diretamente do escritório deles. Eles enviaram tudo como altamente secreto. Bem, o altamente secreto se tornou conhecido. E o que eles fizeram em 2016 e 2000? E no ano de 2020? Isso é um crime da mais alta gravidade. É exatamente sobre isso que vale a pena falar. Não conheço os outros, mas penso que deveriam ser removidos. Posso lhe perguntar sobre isso, senhor presidente? Tulsi Gabbard encaminhou um processo criminal ao Ministério da Justiça. Na sua opinião, quem o Ministério da Justiça deveria investigar? Quais exatamente os membros da administração Obama? Pelo que eu li, e eu li quase o mesmo que você, seria o presidente Obama. Ele começou esse caso. E Biden estava lá, com ele, e Comey também estava lá, e Clapper, todo o grupo estava lá. Brennan, eles todos estavam lá na mesma sala. Aqui era exatamente essa sala. Agora ela está muito mais bonita, mas isso não importa. Tem uma foto incrível. Elas foram retiradas do depósito, ficaram lá por 100 anos. Isso é muito mais bonito. Agora temos a Declaração de Independência na sala, que não tínhamos antes. Acho que alguém não gostaria muito de pendurá-la aqui, mas eu gosto. Mas, sabe, se você olhar para esses documentos, eles são absolutamente frios. E esse foi o presidente Obama. O povo Não estava tão muito. Eles também participaram, mas o chefe da gangue era o presidente Obama, Barack Hussein Obama. Você já ouviu falar dele? E tirando o fato de que a imprensa o protege a vida toda, é para ele que eles olham. Ele é culpado, isso não é uma questão. Ele é culpado, isso não é uma questão. Eu gosto de dizer isso. Sabe, eu gosto de dizer, vamos esperar, isso já está aí. Ele é culpado, isso foi traição. É só nisso que conseguem pensar. Eles tentaram roubar e confundir as eleições, fizeram coisas inimagináveis. Imaginar? Nem mesmo em outros países. Você já viu lugares bastante difíceis, esse homem já viu lugares bastante difíceis, mas você nunca viu nada parecido com isso. E temos todos os documentos. E pelo que me parece, pelo que a Tulsi me contou, ela terá que lidar com milhares de documentos adicionais. Então, o presidente Obama, essa foi a sua ideia, o seu conceito. Mas ele também pegou essa ideia emprestada da corrupta Hillary Clinton, a torta Hillary Clinton de $3 e seu grupo. Os democratas gastaram $12 milhões com Christopher Steele para que ele escrevesse um relatório que acabou sendo absolutamente falso. Levou 2 anos para descobrir isso, mas ficou provado que era um relatório totalmente falso, uma história inventada, e eles se aproveitaram disso. A única coisa que não conseguiram fazer foi isso. E talvez a única coisa pela qual eu respeito a imprensa nos últimos anos é que eles se recusaram a escrever sobre isso antes das eleições. Eles se recusaram a Publicar. relatório. Steele foi um desastre, só mentiras, só invenções e só fraude. Ela e os democratas pagaram $12 milhões por esse relatório para um espertalhão chamado Christopher Steele. Ele escreveu um relatório falso que queriam apresentar antes das eleições. Vou lhes dizer sobre o que eu sempre falo, notícias falsas, o quanto elas são ruins, mas nesse caso eles não fariam isso. Eles viram isso, leram e disseram, não, nós não acreditamos nisso.
E só cerca de um mês e meio após as eleições isso foi publicado. E foi um grande estouro, parecia uma explosão, mas não adiantou nada, porque as eleições já tinham acabado. Se esse relatório tivesse sido publicado pelo New York Times ou por alguém mais, eu respeitaria. Talvez o Times. Só por isso, porque eles são tão corruptos quanto vocês. Isso é terrível. Um jornal desonesto, fraudulento. Um jornal corrupto e nenhum outro jornal também conseguiu. E de jeito nenhum poderia. O jornal Wall Street é um jornal nojento, um jornal repugnante, muito desonesto. Como vocês podem ver, se estou processando eles por uma grande quantia porque eles trabalham muito mal. Ela realmente tem um nome bonito, mas na minha opinião é um jornal horrível e pode ser corrupto. Mas saibam que eles não pegaram o relatório Steele, aquele famoso dossiê, lembram? Eu chamei isso de dossiê de notícias falsas. Surpreendentemente, isso não foi noticiado. Eles tiveram 2 meses e meio, tudo estava terminado, 2 meses e meio. Era assim que deveria ter acontecido. Isso foi publicado alguns meses após as eleições. E para ser sincero, ninguém se importou muito, mas isso era importante. Não, nós pegamos Hillary Clinton, nós pegamos Barack Hussein Obama. Aqui estão eles, e sob o comando deles há muitas outras pessoas. Susan Rice, eles. Todos estão lá. Todos os nomes estão lá. Provavelmente decidiram que isso seria informação secreta e ninguém mais veria. Mas não funciona assim. E isso é talvez a coisa mais incrível que eu já li. Então você deveria ler isso e parar de falar besteira, porque isso é muito importante. Isso é inédito na história do Brasil. E aliás, isso acabou se tornando a corrida de 2020, e a corrida de 2020 foi fraudada. E essas foram eleições fraudadas, e por causa de terem sido fraudadas. No Brasil, recebemos milhões de pessoas, enfrentamos e resolvemos o problema da inflação, mas isso atraiu milhões de pessoas para o nosso país. E pessoas que não deveriam estar lá, Não deveriam. Pessoas de gangues, de prisões, de hospitais psiquiátricos, pessoas que não queremos ver em nosso país e pessoas que agora estamos tirando. Pessoas perigosas. 11.888 assassinos, muitos deles, 50% ou mais, 50% mataram mais de uma pessoa. Pra mim? É desagradável dizer isso na presença de um convidado tão ilustre, mas me fizeram uma pergunta e devo respondê-la. Não. O chefe Barack Hussein Obama, Hillary Clinton estava ao lado dele e o sonolento Joe Biden também, e todos os outros também. Comey, Clapper, todo esse grupo. E eles tentaram fraudar as eleições e foram pegos, e eles realmente fraudaram as eleições em 2020. E depois, sabendo que Ganhei as eleições. com uma grande vantagem, fiz isso pela 3ª vez e venci com uma grande vantagem. Cada um deles venceu pelo voto popular, mas em 2020 eu consegui isso mesmo assim. E veja o dano que foi causado. Legendas criadas por